Isaac Newton, no século XVII, teve uma clareza sobre a natureza da gravitação. O famoso caso representado pelo conto da maçã caindo, em que começou a associar que a força que prende os objetos à superfície da Terra e a força que mantém os corpos celestes no espaço teriam a mesma natureza. Em 1687, em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Newton utilizou da esfericidade da Terra e do conceito dessa força de gráficas, peso em latim, que viria a ser conhecida como força de gravidade, força gravitacional, para imaginar a dinâmica de um corpo transladando a Terra em diferentes velocidades. Quando arremessamos um objeto de uma certa altura, desprezando da atuação de quaisquer forças senão da gravidade, o comportamento de sua trajetória será de um movimento oblíquo, em que a velocidade horizontal do objeto permanece constante, baseada na força que colocamos em seu lançamento, e a velocidade vertical diminui com a ação da gravidade, de modo que depois de certo tempo o objeto cairá no chão. Conforme ilustrado por Newton, ao lançarmos o objeto suficientemente rápido, ele cairá na mesma medida em que alcança a curvatura da Terra, ficando infinitamente sob a ação da gravidade. Chamamos esse movimento de queda constante, formalmente de órbita. A órbita, ela segue uma trajetória elíptica, que para fins simplificadores vamos imaginar como uma órbita circular, que é uma órbita elíptica de excentricidade zero. No movimento circular, há uma força resultante centrípeta apontada para o centro da curva, alterando sua velocidade a todo instante, de modo que o objeto descreva a trajetória em círculo. Como exemplo, poderíamos tomar o girar de um ioiô preso em nosso dedo por um fio. A força de tração do fio atua como resultante centrípeta, mantendo o ioiô em movimento circular. Se esse fio se partisse ou escapasse de nosso dedo, o ioiô sairia voando na direção em que sua velocidade tangente estaria apontando naquele instante, em que a força de tração parou de assumir o papel de força centrípeta. Em um movimento orbital, a força gravitacional fará o papel de força resultante centrípeta. Tendo que a fórmula da força gravitacional deduzida por Newton é a seguinte, sendo G a constante de gravitação universal, m a massa do corpo envolvido, m maiúsculo a massa do outro corpo envolvido e r a distância entre esses dois corpos, e a força resultante centrípeta, sendo m a massa do corpo, v a velocidade do corpo e r o raio da trajetória circular, nós fazemos que a força gravitacional é igual à força resultante centrípeta. Agora, se pensarmos em um objeto orbitando rasante à Terra, isso é, com a distância orbital igual ao raio da Terra, praticamente orbitando no solo terrestre, lembrando que estamos fazendo vista grossa para quaisquer forças dissipativas, como atrito ou resistência do ar, nós temos que m é a massa desse objeto, m maiúsculo a massa da Terra, r raio da Terra, g continuará sendo a constante da gravitação universal e v a velocidade do objeto. Agora, desenvolvendo equações usando v, nós chegamos na relação de que a velocidade é igual a raiz de g vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Trocando essas variáveis por valores já conhecidos das dimensões de nosso planeta, nós chegamos em qual velocidade esse objeto rasante precisa para conseguir descrever com sucesso o movimento circular uniforme em torno da Terra. Essa velocidade é conhecida como primeira velocidade astronáutica, ou velocidade orbital. Nós também podemos chegar nela através da simplificação da força gravitacional, que é a força-peso, uma vez que nós tenhamos o valor da aceleração da gravidade para uma dada altura. Igualando novamente as equações, dessa vez a força-peso com a força resultante centrípeta, chegamos que a velocidade é igual à raiz da aceleração da gravidade vezes o raio da Terra. E substituindo a aceleração da gravidade, chegaremos no mesmo valor, talvez um pouco diferente, com base na aproximação de casa-decimais. É importante ressaltar que R não quer dizer necessariamente o raio da Terra. Na verdade, é mais exato dizer que é a distância da órbita ao centro de nosso planeta. Nesse caso, podemos dizer que R é igual a R minúsculo mais H, sendo esse R minúsculo o raio da Terra, e H, sim, a distância do solo da Terra até a órbita do objeto. No caso, como tínhamos um objeto rasante, o H seria zero. É claro que órbitas rasantes não são concretizáveis devido a uma variedade de fatores no mundo real, mas através da fórmula nós conseguimos descobrir a velocidade orbital necessária para diversos satélites em diversas altitudes, como por exemplo a órbita geoestacionária, que está a aproximadamente 36 mil quilômetros da Terra,
e possui uma velocidade orbital de 3,1 km por segundo, enquanto a órbita da Lua, que está entre 357.000 a 399.000 km, dependendo do ponto na trajetória da Lua, que não é exatamente circular, está a uma velocidade orbital de 1,08 a 0,97 km por segundo.